Turminha, voltamos agora para nossa aulinha. Turminha, não sei se vocês perceberam, a semana passada, geografia, nós encerramos aí a apostila, ok? Então, como outra disciplina, a Pro tem mais conteúdo para aplicar ainda para vocês, para estar passando, gravando aula, explicando, esses dias dessa semana de geografia e ética, nós teremos, na verdade, aula de ciências, ok? Então, vocês vão perceber aí que está um pouquinho diferente, ok? Hoje, por exemplo, seria geografia agora. Geografia nós terminamos a apostila. Então, a Pro não tem mais nada para passar de apostila, nem de vamos trabalhar. Então, a Pro vai aproveitar essas aulas para gravar de ciências que temos aí um pouco mais de atividades para terminarmos a apostila, ok? Então, hoje, em vez de geografia, será ciências e depois, durante a semana, na aula de ética também não teremos ética, teremos ciências, tá? Então, podem ficar tranquilos, a Pro já conversou com a coordenação, já está tudo certinho, eles já estão sabendo, foi autorizado fazermos isso para encerrarmos a nossa apostila de ciências, tá? Nós tivemos aí alguns feriados aí na sexta-feira, não tivemos aulas de sexta-feira, então atrapalhou um pouco para terminar o nosso conteúdo. Então, por isso que nós vamos fazer isso agora, ok? Turminha, vamos ver então a unidade 7, Recursos Naturais, página 140 de Ciências. Herdeiros do futuro. Somente quando a última árvore for derrubada, o último peixe for morto e o último rio for poluído, é que o ser humano vai perceber que não se pode comer dinheiro. Então, isso é um provérbio indígena. Vamos ler aí as falas nos balõezinhos? Qual é a sua lição de casa de hoje? A professora escreveu um provérbio indígena na lousa e pediu que refletíssemos sobre ele e escrevêssemos um texto. Será que ela quis que vocês refletissem sobre o uso desenfreado dos recursos naturais? Isso mesmo, vamos mudar nossas atitudes antes que os recursos naturais acabem. Olha que legal, né, turminha? Isso aqui é para refletirmos mesmo, né? O ser humano aí nessa constante busca dele, né, querendo sempre mais e mais e mais, né, acaba usando de forma desenfreada aí os recursos naturais. O que são os recursos naturais? É os que vêm da natureza. Por exemplo, a água, não é? Então, o que acontece? Uma hora isso vai acabar, não é, turminha? Então, nós temos que pensar agora, refletir sobre isso e começar a mudar as nossas atitudes, né? Economizar água, economizar energia, né? Cuidar da natureza, do meio ambiente, enfim, praticarmos aí uma atitude de preservação do meio ambiente e da natureza, ok, turminha? Página 141, Recursos Naturais. A vida dos seres humanos de hoje e das futuras gerações depende dos recursos naturais, como a luz e o calor do sol, o solo, a água, o ar e os próprios seres vivos, como plantas, animais que utilizamos como alimento, transporte ou para retirar lã, pele e outros materiais. Então, turminha, tudo que nós temos hoje, para daqui a algumas gerações, isso contando daqui a 20 anos, por exemplo, vai depender de como eu e você usamos hoje esses recursos. Então, nós temos que mudar a nossa atitude e pensar aí na preservação do meio ambiente em geral, ok, turminha? Podem grifar esse primeiro texto, esse primeiro parágrafo aí, passa um marca-texto que é importante aí para vocês. Recursos naturais são todos os elementos que extraímos da natureza para sobreviver e ter uma vida com mais conforto e qualidade. Então, o que é recurso natural? É tudo que nós tiramos ali da natureza, ok, turminha? Podem grifar também, passar o marca-texto. A luz e o calor do sol. A energia do sol na forma de luz e calor ilumina e aquece a terra. Então, o sol é importante para nós, né? Ele ilumina, ele aquece a terra, né? Nosso sentido da visão somente pode funcionar porque há luz no ambiente. Vocês sabiam disso, turminha?
a nossa visão funciona porque é a luz no ambiente. Faça um teste, apaga à noite, tudo escuro. Vocês enxergam alguma coisa no quartinho aí de vocês, no quarto? Tudo escuro, sem nenhuma luz. Alguém consegue enxergar alguma coisa? De jeito nenhum. Aí acende uma luz. Aí já começa a enxergar, não é verdade? Então, por quê? A nossa visão, ela só funciona, só conseguimos enxergar porque tem luz. Então, olha a importância do sol para nossas vidas, não é? Além de facilitar a nossa vida, a luz é fundamental para que haja vida no planeta. Para produzir o próprio alimento, as plantas utilizam a luz. Sem as plantas, os animais não poderiam sobreviver, pois não teriam alimento. Então, a luz, turminha, através da luz, as plantas realizam o que? A fotossíntese. Elas extraem ali o seu próprio alimento. E as plantas, estando bem, elas vão servir de alimento para os outros animais. Então, olha a importância da luz solar no planeta, né? No planeta Terra, na nossa vida, ok? Sem a luz, seria praticamente impossível que existisse vida aqui na Terra, né? O calor emitido pelo Sol mantém o planeta aquecido a uma temperatura em que os seres podem viver. Além do mais, esse calor é importante para a ocorrência de chuvas. Ele faz com que a água evapore e depois volte à superfície em forma de chuva. Página 142. Aí temos aí 3 atividades. A primeira, vocês vão ligar aí a primeira coluna, as frases corretas. No 2, vocês vão marcar verdadeiro ou falso nas frases aí. E no 3, vocês vão substituir os símbolos pelas letras e descubra a frase escondida. Ok? Página 143. A água. Então, a água é outro recurso natural importante aí para a nossa sobrevivência. A água é essencial para a existência da vida em nosso planeta. Ela pode ser encontrada em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Podem passar o marca-texto aí também. Estado sólido. A água em estado sólido tem uma forma definida. Ela é encontrada em locais muito frios, como regiões onde há geleira ou onde neva. Então, aqui, turminha, é uma imagem da água em estado sólido, ok? Então, ela é encontrada em lugares aí onde há muito frio, né? Onde tem as geleiras. Estado líquido. No estado líquido, a água não tem forma definida. Ela adquire a forma do local em que está. Por exemplo, de um copo, de uma garrafa, de um canal ou um rio. Então, a água no estado líquido, ela não tem uma forma definida igual tem aqui quando ela é sólida. Ela vai adquirir o formato de onde ela estiver. Se vocês colocarem água num copo, ela vai adquirir o formato daquele copo. Se vocês colocarem num tubo comprido e fino, a água vai adquirir o formato daquele tubo, ok? Nesse estado, ela pode ser encontrada em nuvens, rios, oceanos, no corpo dos seres vivos, etc. Então, a água no estado líquido é encontrada nos rios, nos oceanos, nos lagos, dentro do nosso corpo tem uma grande quantidade de água, nas nuvens, ok? A maior parte da água da Terra encontra-se nesse estado, ou seja, a maior parte da água no planeta Terra está no estado líquido. E o estado gasoso? Como que é o estado gasoso? A água na forma de gás é chamada de vapor de água. Nesse estado, ela não é visível, não tem forma definida e a maior parte dela fica espalhada no ar. Quando deixamos roupas no varal, elas secam porque a água líquida evapora-se e o vapor se espalha pelo ar. Então, olha aí um exemplo do vapor da água. Observe aí quando a mamãe lavar a roupa, colocar no varal. Aí se tiver aquele sol bem quente, igual está tendo aí esses dias, depois de algumas horas vocês vão lá ver, observa, toca naquela roupa para vocês verem. Ela já está começando a ficar seca ou, dependendo do tecido, já está completamente seca. Porque o sol ali bateu ali naquela roupa, a água que tinha naquela roupa evaporou-se pela atmosfera, né, pelo ar, e a roupa ficou seca, ok?
ok? Um exemplo aí do estado gasoso da água para vocês. Ciclo da água, página 144. É comum observarmos a água da chuva caindo. Todo mundo já viu, quando chove nós olhamos e vemos a chuva cai, a água cai, certo? Forma poças no chão, só que depois elas secam. Mas para onde vai essas poças d'água? Vocês já se perguntaram? Para onde vai as poças de água? A água em estado líquido evapora devido ao calor do sol ou vento. No estado gasoso, ela espalha-se na atmosfera. Na atmosfera, quando o ar fica com grande quantidade de vapor, de água, as partículas desse vapor vão se unindo e formam pequenas gotículas, que são a água no estado líquido. Essas gotículas formam as nuvens. Ao se unirem, essas gotículas ficam pesadas e caem, ocorrendo a chuva. Então, viram como que ocorre a chuva, turminha? Né? Então, a água do estado líquido, né, ela acaba evaporando, aí ela vai subir para a atmosfera na forma de vapor, ok? Essas partículas de vapor, elas são bem pequenas, ok? E elas estão no estado líquido. Elas se juntam formando as nuvens e, consequentemente, ocorre aí as chuvas, tá? Quando elas se juntam, formam as nuvens, ficam pesadas e forma-se então a chuva que nós conhecemos aí. A água então volta para o solo, para os rios e mares. Então começou a chover, a água volta para o chão, né? Para a terra, para os rios, para os mares, para o solo, né? Onde ela fica no estado líquido, até ela evaporar e começar novamente esse ciclo. Evapora, o vapor sobe para a atmosfera, né? E começa todo aquele ciclo da água novamente. Então, a água tem um ciclo, que é chamado de ciclo da água, né? Essa sequência de mudanças de estado da água é chamado de ciclo da água. É um ciclo sem fim. Nele a quantidade de água é constante, ou seja, ela não muda, mas o seu estado físico está sempre mudando. Então, uma hora ela está no estado líquido, outra hora ela está no estado gasoso. Então, aqui nós temos a representação do ciclo da água. Tudo que está explicado aqui está representado aqui na forma do desenho, para vocês verem. A quantidade da água. A água é potável. É aquela com qualidade para beber e preparar alimentos. Então, a água ideal para nós seres humanos, né, principalmente para nós bebermos, e no preparo aí que a mamãe usa dos alimentos, tem que ser água potável. O que é água potável? É uma água limpa, uma água pura, tratada. Ela não tem cor, ela não tem cheiro e nem sabor, ok? A maior parte da água que consumimos vem de rios e represas. Em geral, ela não está em condições apropriadas para o consumo. Então, essa água passa por estações de tratamento, onde é filtrada, recebe produtos químicos que matam os micro-organismos. Então, turminha, a água que nós consumimos, ela vem em grande parte dos rios, lagos. Só que se nós pegarmos essa água lá no rio e no lago e formos colocar num copo, nós vamos observar que ela não está com aquela cor ali límpida, transparente, igual a água que nós temos em casa. Então, essa água, ela precisa de um tratamento, né? E esse tratamento é feito nas estações de tratamento de água, onde ela passa ali por alguns processos, onde essa água receberá ali produtos químicos que vão deixar essa água ideal para o nosso consumo, ou seja, vai transformar essa água em uma água potável, ok? Após tratada, a água vai para reservatórios e é distribuída às pessoas que usufruem de água encanada, assim como chega na minha casa e na casa de vocês, a água encanada. Mesmo após esse tratamento, é recomendável ferver ou filtrar a água antes do consumo, pois ela pode ser contaminada no caminho até a sua casa. Então, mesmo havendo esse tratamento da água, é recomendado, né, segundo aí
a ordem médica que consumamos água filtrada ou fervida, né? Tem pessoas que têm aquele filtro de barro em casa, né? Então pega a água lá da torneira, coloca no filtro para filtrar, né? Outros podem preferir ferver a água que vai beber, então ferve a água, espera esfriar e depois bebe. Agora tem pessoas que compram aqueles galões de água das distribuidoras de água, que é água mineral. Então aquela água também é potável, também é uma água saudável, ok? Então aqui, turminha, nós temos uma representação de uma estação de tratamento de água, ok? Página 146, não vamos fazer, pula. Página 147, como funcionam os filtros de água? O filtro que temos em casa filtra a água que chega até nós por meio de canos, pois ela pode conter partículas de terra ou metal misturadas. Então aqui é um filtro, esse aqui é o famoso filtro de barro, né? Então coloca-se esse filtro aqui dentro e ele que faz o processo de filtragem ali da água. Atividades. Escreva onde podemos encontrar água nos seguintes estados: no sólido, líquido e gasoso. Descreva qual medida está sendo tomada para economizar água. Na letra A, o que a menina está fazendo? Ela está escovando os dentes, observe a torneira ali. O que está acontecendo? É uma medida que está economizando água, sim ou não? E na letra B, o que o homem está fazendo? Ele está com uma vassoura e uma pá, ele está varrendo a calçada. Ele está economizando água ou não? 3. Quais devem ser as características da água potável? Então, a água potável, que é a água que nós bebemos e usamos para fazer ali os nossos alimentos. Como que tem que ser essa água? Ela tem que ser, volta aqui um pouquinho. Ela tem que ter cor? Não, não pode ter cor. Ela tem que ser sem cor. Ela não pode ter cor, ela não pode ter cheiro e não pode ter sabor. Então, essas são as 3 características principais aí da água, ok? E a última página de hoje. Como cuidar da água de nosso planeta? Você sabe que os recursos naturais possibilitam a vida na Terra. Sabe também que eles não são infinitos. A água, por exemplo, é fundamental para nós, por isso temos que cuidar dela. Não jogando resíduos nos rios, pois eles poderão poluí-los e as pessoas daquela cidade ficarão sujeitas a tomar água contaminada, principalmente se não tiver estação de água, de tratamento de água. Veja algumas dicas de como cuidar bem da água. Primeiro, não tome banhos demorados. Então, quando for tomar banho, turma, é aquele banho rápido, o suficiente para fazer a limpeza, a higienização do corpo aí. Nada de ficar brincando embaixo do chuveiro com a torneira ligada, não, viu? Isso daí gera um desperdício de água, sem contar a energia elétrica aí para a mamãe e o papai pagar, tá? Escovar os dentes. Ao escovar os dentes, fecha a torneira. Então, quando for escovar os dentes, fecha a torneira. Começou ali a escovar os dentes, a torneira tem que estar fechada. Terminou, aí que vocês vão abrir, enxaguar a sua escovinha, enxaguar a boca, os dentes, tá? Mas não precisa ficar com a torneira ligada ali, aberta ali o tempo todo, tá? Não deixe torneiras pingando. Então, observar em casa se tem alguma torneira que às vezes não está fechada direito, vai lá e fecha, ok? Às vezes tem alguma torneira que está com defeito, aí fica pingando, então tem que chamar a pessoa responsável ali para estar cuidando disso daí, né, fazendo esse reparo, porque uma torneira pingando uma noite inteira, por exemplo, gera aí um gasto enorme de água, ok? Não lave calçadas, quintais e carros com mangueira, use um balde, né, porque a mangueira gasta muito mais água, então use um balde. O ideal é aproveitar a água, por exemplo, da máquina de lavar roupa, jogar no quintal, tá? Utilize a máquina de lavar roupas ou a de louça somente quando ela estiver cheia. A quantidade de vida feliz das gerações futuras depende das nossas atitudes hoje. Se todos ajudarem, certamente os recursos não vão acabar.
Pergunte a uma pessoa de sua casa quais atitudes ela toma para conservar água. Anote tudo e mostre aos colegas e ao professor. Então, aí vocês vão conversar com a mamãe, o papai, os responsáveis aí, como que vocês podem economizar água aí em casa. E anotar aqui para mim, no cantinho, ok? Turminha, ciências, então, paramos por aqui hoje. Homework, então, ficaram páginas 142, 147 e 148. Qualquer dúvida, chame a Pro no WhatsApp. Combinado? Vejo vocês amanhã. Um beijão.